Oi, gente. Então, o podcast de hoje é sobre furacões do Caribe. Então, conceito. Furacão é um intenso ciclone tropical que produz ventos e chuvas muito fortes. Quando um furacão alcança o continente, provoca chuvas torrenciais em um curto intervalo de tempo. Os furacões podem ter até 1.000 quilômetros de diâmetro. Além do mais, um furacão pode durar semanas e percorrer milhares de quilômetros além de só ser visto do espaço. Causas. Os furacões surgem numa zona de baixa pressão atmosférica, onde o ar mais leve tende a subir. Quando esse movimento ascendente acontece sobre um oceano tropical, a evaporação da água marinha faz com que as camadas mais baixas de atmosfera sejam ricas em vapor d'água. A enorme quantidade de vapor d'água assim formada é transportada às mais elevadas e frias camadas da atmosfera. Ao alcançar as camadas superiores, o vapor se condensa, dando origem à água. Durante o processo, uma parte do calor existente no vapor é liberada na atmosfera, reaquecendo o ar em sua volta, que retorna à parte superior. À medida que a diferença de temperatura entre as camadas superficiais e superiores da atmosfera aumentam, maior será a possibilidade do sistema se transformar em um furacão. Para um furacão se formar, a temperatura da superfície do oceano deve estar acima de 26,5 graus Celsius. Devem haver camadas relativamente úmidas perto da média troposfera, em torno de 5 km de altitude, e uma distância mínima de pelo menos 500 km da linha do Equador. Classificação dos furacões. Os furacões são categorizados em uma escala de 1 a 5, denominada escala Saffir-Simpson, que considera a pressão média no olho, a velocidade dos ventos e o volume das tempestades. Esta escala consegue medir o poder de destruição de um furacão. Furacões de nível 1 têm ventos com velocidades entre 118 km por hora e 153 km por hora e causam um pequeno prejuízo estrutural. Furacões de nível 2 têm ventos entre 154 km por hora e 176 km por hora e causam danos em árvores e telhados. Furacões de nível 3 têm ventos entre 177 km por hora e 208 km por hora, causando enchentes e estragos em casas. Furacões de nível 4 têm ventos entre 209 km por hora e 246 km por hora e causam destruição de telhados e grande prejuízo estrutural em casas. Os furacões mais devastadores são os de nível 5, que têm ventos acima de 247 km por hora. Causam enchentes graves e grande prejuízo estrutural em casas e prédios. Consequências ambientais e sociais. Ventos altos. Ventos com força de furacão podem danificar e destruir veículos, edifícios, pontes, etc. Ventos fortes também projetam escombros soltos e fazem o ambiente ao ar livre muito perigoso. Ondas de tempestade. Furacões causam um aumento do nível do mar, que podem inundar comunidades litorâneas. Este é o pior efeito. 80% das vítimas acontecem quando o furacão golpeia a orla. Chuva pesada. A atividade do temporal de um furacão causa intensa chuva. Rios transbordam, estradas ficam intransitáveis e deslizamentos de terra podem acontecer. Doenças. O ambiente molhado do resultado de um furacão, combinado com a destruição de instalações de serviço de saúde pública e um clima tropical morno, podem induzir epidemias de doenças durante muito tempo depois da passagem do furacão. Dificuldade de locomoção. Furacões destroem frequentemente pontes, chaves, viadutos e estradas e complicam os esforços para transportar comida, água limpa e medicamento para as áreas necessitadas. Ventos intensos podem causar erosão de praias. Uma consequência positiva é que, quando o furacão atinge o mar, seus ventos fortes misturam as águas do oceano, trazendo nutrientes para a superfície em um momento em que as águas quentes do verão são muito pobres em nutrientes. A presença de nutrientes é um estímulo para as algas crescerem, criando assim grandes florações de algas. Locais de principal ocorrência. Os furacões ocorrem principalmente nas Américas do Norte e Central, entre as ilhas do Caribe, o México e os Estados Unidos, principalmente na região da Flórida. Estatísticas de ocorrência. Temporada de furacão.
vai oficialmente de 1º de junho a 30 de novembro. Mas quando você lê a notícia de que começou a temporada de furacões, isso não quer dizer que já tenha acontecido um furacão. Dia 1º de junho se dá início à temporada de alerta, e isso dispara a notícia. A primeira área normalmente a estar sujeita aos furacões é o Golfo do México. O maior perigo para as ilhas do Caribe começa em agosto e vai até em meados de outubro, embora haja chances de um furacão ocorrer em qualquer época do ano. Esses 6 meses concentram cerca de 97% das atividades tropicais ocorridas entre 1851 e 2013. Dentro das temporadas de furacões, as maiores atividades ocorrem entre agosto e outubro, especialmente em setembro. Curiosidades sobre furacões. Um fato curioso e notável é que no olho do furacão o tempo é calmo. Nesta zona, que pode variar entre 8 e 200 km de extensão, a pressão é muito baixa, podendo ocorrer ventos de somente 30 km por hora. Os maiores estragos ocorrem quando os furacões atingem a terra. Quando estão apenas no mar, as consequências são muito menos desastrosas. Um dado inusitado está agitando o fantástico mundo da oceanografia. Descobertas meteorológicas indicam que os desvios de furacões em direção ao sul do Oceano Pacífico estão diretamente relacionados à intensidade da coloração azul do Pacífico Norte. Ou seja, quanto mais azul for a água, mais as tormentas marítimas se desviam do local. As partes de um furacão. Olho. Olho é o furo no centro da tempestade. Os ventos são leves nessa área, os céus são parcialmente nebulosos e às vezes até claros. Parede dos olhos. A parede do olho é um anel de trovoadas. Essas tempestades se espalham pelo olho. A parede é onde os ventos são mais fortes e a chuva é mais pesada. Bandas de chuva. Bandas de nuvens de chuva estão distantes da parede de um olho do furacão. Essas bandas se estendem por centenas de quilômetros. Eles contêm trovoadas e às vezes até tornados. Os 10 furacões mais destruidores da história. Em 10º lugar, furacão Andrew, de 1992. Em 9º lugar, furacão Hugo, de 1989. Em 8º lugar, furacão Sandy, de 2012. Em 7º lugar, furacão Camille, de 1969. Em 6º lugar, furacão Gilbert, de 1988. Em 5º lugar, furacão do Dia do Trabalhador na Flórida, de 1935. Em 4º lugar, furacão Katrina, de 2005. Em 3º lugar, furacão Galveston, de 1900. Em 2º lugar, furacão Mitch, de 1998. E em 1º lugar, o grande furacão de 1780. Como os furacões recebem seus nomes? Todos os anos, as tempestades tropicais são nomeadas em ordem alfabética. Os nomes provêm de uma lista de nomes para esse ano específico. Existem 6 listas de nome. As listas são reutilizadas a cada 6 anos. Se uma tempestade causar muitos danos, seu nome às vezes é retirado da lista. Ele é então substituído por um novo nome que começa com a mesma letra. Então, gente, esse foi o fim do nosso podcast sobre furacões do Caribe. Então, vai aparecer as fontes aí e algumas imagens. Então, até o nosso próximo podcast.